Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia na saúde. Estava me apresentando aqui, eu sou fisioterapeuta. Quem é que sabe o que um fisioterapeuta pélvico faz? Pode levantar. Levanta aí a mãozinha para mim, por favor. Alguém sabe o que o fisioterapeuta pélvico faz? Fisioterapeuta pélvico, ele cuida da saúde íntima da mulher. O que eu vou contar aqui hoje é como é que eu fui parar na tecnologia, sendo da saúde e sendo fisioterapeuta. Tá vendo essa foto aqui? Eu sou carioca e sou nascida e criada em São João de Meriti. Alguém conhece São João de Meriti? É Baixada Fluminense, né? E nessa época aqui, eu queria ser repórter, porque eu gostava muito de me comunicar, eu gostava muito de falar, e aí eu tinha um sonho de ser repórter. Eu tinha até um Walkman que eu ficava gravando, pegava as revistas, gravava e ficava reproduzindo. Enfim, eu queria ser repórter, mas eu não sabia como é que eu ia ser repórter, né? Eu nem pensava em faculdade, nem nada disso. E aí eu fui estudar, fiz segundo grau. No segundo grau, quando eu terminei o segundo grau, o meu primeiro vestibular foi para engenharia elétrica. Eu queria fazer engenharia elétrica, gente. E aí um professor virou para mim e falou assim: não, você não pode fazer engenharia elétrica. E eu fiz. Mesmo ele falando que eu não poderia fazer engenharia elétrica, porque engenharia elétrica não era para mim. Eu vi isso lá no segundo grau. E olha que eu estudei em Madureira, tá, gente? Eu estudei no GPI de Madureira. Alguém conhece GPI de Madureira? Eu lembro que eu morava em São João, aí eu via a propaganda do GPI na televisão, assim, GPI, GPI. Aí eu falava assim: mãe, como é que eu faço para poder estudar nesse lugar aí? E era assim, quase 2 horas de viagem para sair de São João e chegar em Madureira. E aí eu consegui estudar lá, fiz prova, fiz bolsa, enfim. Eu fiz o vestibular para engenharia elétrica, não passei. Só que eu também tinha vontade de ser jogadora de futebol da seleção brasileira. E aí eu fui fazer um vestibular para fisioterapia. Nada a ver com nada, né? Porque minha mãe não deixou eu fazer educação física, que ela falou que eu ia ser professora e eu ia ganhar pouco. E ela falou: faz fisioterapia, que é a mesma coisa. Gente, eu fui parar num CTI. Eu sou especialista em CTI, adulto, neonatal e pediátrico. E eu fiquei 19 anos dentro de um CTI. E aí foi, depois de aproximadamente 16 anos, foi quando eu mudei totalmente a minha cabeça. Foram 19 anos no serviço público, trabalhando no CTI, transformando milhares de vidas, crianças, adultos, mulheres, dentro de um serviço público. Até que... Vou fazer o seguinte, tem um QR Code aqui. Esse QR Code vocês podem abrir a câmera do celular de vocês, que toda a apresentação vai para vocês no final. Tá bom? E tem algumas coisas que eu vou contar para vocês que é importante ter para poder ir desenvolvendo ali a sua carreira e como que você vai alcançar o que você quer, o lugar onde você quer chegar, tá? Essa daqui já é a Marisa, que é CEO. Eu tenho uma empresa, como a nossa apresentadora aqui falou, que é Fisiopelvis Mulher, que é uma startup de educação em saúde íntima, que transforma e empodera com forte compromisso, com diversidade e acesso. Por que que isso surgiu? Porque a Marisa, fisioterapeuta, se tornou mãe. Essa daqui é minha princesinha, Lara Lessa. Hoje ela tem 7 anos de idade. Mas
há 7 anos atrás, quando eu engravidei, eu sofri um negócio chamado violência obstétrica. Alguém sabe o que é? Alguém sabe? Levanta a mão para mim, por favor, só para eu ter uma noção. Sabe, né? Violência obstétrica. O que aconteceu? Eu sonhava com parto normal, contratei doula. Mesmo sendo fisioterapeuta, eu trabalhava com CTI, eu não trabalhava com pélvica ainda. Eu não consegui ter o meu parto normal. Evoluiu para uma cesárea. E eu tive que depois fazer 4 cirurgias abdominais e fiquei internada num CTI por 15 dias. Quase morri. Depois disso, eu desenvolvi várias disfunções pélvicas que não são faladas para a gente. Porque ainda é um tabu muito grande falar sobre saúde íntima, né? Não pode, não fala, mulher tem que se comportar, não pode falar isso, não pode fazer isso. A gente não tem conhecimento sobre o nosso corpo. Então, depois que eu engravidei, passei por isso tudo, e eu fui descobrindo o que estava acontecendo comigo, eu fui fazendo cursos técnicos de fisioterapia pélvica, porque nessa época eu nem era fisioterapeuta pélvica, tá? Porque tinham coisas acontecendo comigo, como, por exemplo, incontinência urinária, que é escape de xixi, desconforto na relação sexual, que é dispareunia, diástase, que é aquela pochetezinha que fica na barriga depois que a gente tem filho. Quem é mãe aqui? Vou falar para vocês, toda mulher que engravida tem diástase. Alguém contou isso para vocês? Já? Então, eu fui tentar diástase e minha barriga, depois que o bebê nasceu, ela não voltava ao normal. Eu não entendia por quê. O que eu fui fazer? Eu fui para academia, crossfit, fazer dieta, porque eu queria que voltasse. Não voltou. E sendo as outras todas disfunções. Eu fui fazer cursos técnicos mesmo, de fisioterapia, para cuidar de mim. Isso, gente, em meio à pandemia. Tá? E aí, teve resultado. Eu olhei e falei assim, caramba, se eu, que sou fisioterapeuta, eu não sabia disso, imagina quem não é. Foi quando eu comecei a contar a minha história e o que eu fazia nas redes sociais, em meio à pandemia. Em meio à pandemia, gente, aí vocês vão entender como as mulheres estão liderando e transformando em tecnologia em saúde. A maioria dos profissionais de saúde que eu conheço, e hoje eu faço parte do CREFITO, da Comissão de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade do CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, e eu falo muito sobre isso. A gente precisa saber sobre tecnologia, entender de tecnologia. Mas eu, por exemplo, só fui saber, entender como que eu iria incluir a tecnologia no que eu fazia, tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo. Eu queria que todas as mulheres do planeta, aliás, eu quero que todas as mulheres do planeta se conheçam. Conheçam sobre a sua saúde íntima, conheçam sobre os seus direitos e multiplique isso. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei usando ali as redes sociais para poder transformar. Mas eu não entendia, não sabia mais sobre além. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vou mostrar um Brincar de vídeo para carrinho. vocês, tá? Brincar de boneca. Estão ouvindo? Jogar futebol. Dançar balé. Sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro. Sonhar em ser professora, enfermeira, psicóloga. Trabalhar fora. Cuidar da casa. Quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil.
Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada 1h30. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? Por que eu quis trazer isso para vocês? Hoje, quando a gente entra numa faculdade, a maioria das mulheres falam, né? Falam pra gente, isso daqui é para você, e isso daqui não é para você. E aí a gente acaba fazendo o quê? Muitas procuram ali áreas de cuidados, que foi o que eu fiz, né? Da saúde. Porque eu não sabia que eu poderia fazer outras coisas. Não era estimulado isso em mim. E quando eu tentei, foi vetado. E é a área, gente, que tem mais retorno financeiro. Vocês sabiam disso? É que tem mais retorno. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Não se deixem vencer pelo que os outros falam. Como que vocês vão saber? Vai saber, e aí eu vou falar um pouquinho sobre hard skills e soft skills, porque depois de um tempo eu fui entender como que isso tudo, como que eu fui parar ali na tecnologia, né? Hoje eu tenho uma startup, né, como eu falei para vocês, só que eu não entendo de dados, de números, porque eu não fiz cursos técnicos. Eu não fiz uma faculdade de tecnologia. Mas eu fui entender quais eram as habilidades que eu tinha, porque eu tinha um sonho de impactar muitas mulheres para que elas não passem pelo que eu passei. Como que eu vou fazer isso? Como que eu ia fazer isso? Foi daí que surgiu a startup. E aí eu fui buscar pessoas para poder fazer isso para mim. Propositalmente, tá? Mulheres. Na minha empresa hoje, 100% são mulheres e 87,7% são mulheres negras. Essa daqui é minha mãe. Hoje, no Rio de Janeiro, a primeira causa de morte em mulheres é parto e puerpério. A primeira causa de morte é parto e puerpério. Como que a gente resolve isso? E aí é onde entra a inovação. Inovação é o quê? A gente vai pegar, vamos resolver algum problema com alguma solução e fazer com que chegue em mais pessoas. Eu não tinha noção do que ia acontecer lá em 2019, porque isso tudo começou em 2019. Tá? Em 2019, tem muito pouco tempo.
Quando eu fui fazer os cursos, as formações, entender o que era inteligência artificial, porque até então eu só sabia cuidar de barriga e de pepeca, gente. Só sabia cuidar de gente. E aí só que eu pensava que eu preciso, o que eu preciso aprender? É muito difícil para mim, para poder, eu não tenho essa habilidade. Quem é que tem essa habilidade? Que possa vir na jornada comigo. Aqui são as fontes do Ministério da Saúde que mostram que isso é a primeira causa de morte. É o parto e puerpério. E quem mais morre são mulheres como eu. E mesmo eu sendo especialista, eu sou doutora, eu passei por isso. Como que eu não vou impedir que isso aconteça com outras mulheres? É o propósito ali da empresa. Tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Não só na tecnologia, mas em todas as áreas. Mulheres que abrem startups e que são fundadoras de startups, elas sempre estão ali, a grande maioria delas, para poder resolver um problema, para poder resolver uma dor. Que foi assim que aconteceu comigo. Hoje eu sou líder da comunidade Carioca Startups feminina e tem muitas outras fundadoras de startups. E quando você para poder analisar, tem muitas que já fizeram programação, que têm formação, que são programadoras. E eu fui entender o que era dev. Vocês sabem o que é dev? Gente, você está falando, sabe o que é dev? Eu fui num hackathon, olha só. Eu da saúde falei assim, vou no hackathon do movimento Black Money em São Paulo, que eu falei assim, quero ficar perto de pessoas assim, que nem eu. Aí eu fui no hackathon. Cheguei no hackathon, você precisa de quê? De uma equipe. Aí falava assim, precisa de um dev. Aí eu falei assim, dev, gente, o que é dev? O que é isso, meu Deus do céu? O que é dev? Não, precisa de um dev. E eu tinha levado, isso foi final de 2023, tá? Final de 2023. Eu levei a ideia da Fisiopelvis e ninguém queria entrar na minha equipe. Por que ninguém queria entrar na minha equipe, gente? Não nem conhecia o dev. É porque eu estava falando sobre um tema que ninguém quer falar. Que todo mundo fica com medo, com vergonha de falar. Quer falar sobre saúde íntima, quer falar sobre sexualidade, quer falar sobre saúde da mulher, quer falar sobre diversidade e inclusão. E ninguém queria. E eu precisava de um dev. Eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer isso funcionar? Eu usei uma habilidade que eu tenho, que eu descobri que eu tenho, que é uma habilidade de influenciar pessoas. E eu consegui um dev para a minha equipe. E o dev desenvolveu todo o trabalho ali. Mas até então eu não sabia o que era o dev. Eu não sei o que o dev faz, gente. Depois eu fui descobrir que o meu irmão é um dev. Eu falei assim, irmão, você é um dev? Venha pra cá que você vai construir uns negócios aqui comigo. Então, assim, quando a gente fala de problemas, de solução, nós, mulheres, somos as mais capacitadas para poder resolver esse problema. Porque a gente sente, a gente passa por isso. E se a gente não tiver ali para poder pensar como que vai construir um império, que foi o que eu fiz, para poder resolver isso, não vai ser uma outra pessoa que não entende, que não vive, que vai fazer. Tá fazendo sentido para vocês? Eu estou viajando aqui. Tá fazendo sentido? Entendeu? Eu não sou especialista, eu não sou dev, mas eu precisava de um. Cadê uma dev mulher? Eu nem sabia que... Tinham muitos devs homens no hackathon. Aí tinha algumas dev mulheres e elas olhavam para mim assim, ó. O que essa doida tá falando aí, gente? De pepeca, de barriga.
Não estou entendendo. Ah, aí, quando falava no assunto, depois eu fui explicando o que eu queria, aonde é que eu queria chegar. E incluir diversidade nisso. E incluir as mulheres para falar sobre saúde íntima e alcançar muito mais mulheres. E a importância da representatividade nesse negócio todo, quando a gente fala tecnologia. A tecnologia, ali o mundo de tecnologia, o mundo de startup, gente, vou falar para vocês. É mentira minha? É dominado por homem. É dominado por homens brancos. Aí chega uma pretinha, falando que vai fazer e acontecer, que vai construir, eu não sabia nem como é que eu ia fazer o negócio. E eu tinha que entender e me impor nesse ambiente. Mas para eu poder fazer isso, tá? Me impor nesse ambiente, eu tive que aprender sobre uma coisinha chamada empoderamento. Letramento de gênero, e não só letramento de gênero, letramento racial também. Porque senão eu ia ser massacrada. E nesse ambiente, se a gente quer transformar, se vocês querem transformar a vida de outras mulheres, das famílias de vocês, se vocês têm filhas, pensem nisso. Buscar entender sobre isso. Hoje, eu já estou dentro das empresas e eu já não faço mais negócios somente para mulheres. Eu estou dentro de empresas fazendo um negócio chamado B2B. Então, eu faço treinamentos para empresas falando sobre assédio, enfrentamento e prevenção de assédio. Pergunta para mim se um dia eu pensei que eu fosse fazer isso. Não, gente, eu nem sabia o que era assédio. Da mesma forma que eu não sabia o que era DEV. Mas eu fui buscar saber o que era. Pô, e depois que eu descobri, a gente estava ali atrás falando sobre isso. Tem muitas mulheres que não sabem. E estar nesses lugares falando sobre representatividade. Eu sou praticamente uma antena. Quem não me segue ainda, pode procurar lá na @eu_Marisa Faria. Bota Marisa com Z Faria. Lá no Instagram, eu estou lá todos os dias falando para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Porque além de falar, de ter essa startup, eu treino outras mulheres, profissionais da saúde, a cuidar de outras mulheres, que são as fisiovisionárias. Usando o quê? A tecnologia. Por quê? Eu aprendi, gente, a usar a inteligência artificial a meu favor, a usar o digital a meu favor. Porque assim a gente alcança mais pessoas. Olha só, essa daqui é a minha turma de especialização no INCA, que eu sou especialista em oncologia, eu fiz a formação no INCA. E aí, nessa época, eu ainda não tinha letramento racial. Vocês estão vendo? Quantas pretinhas vocês estão vendo aí? Quantos? Só, né? E depois que eu fui ter esse letramento, eu fiquei pensando assim, gente, todos os lugares. Eu via muitas, eu não tinha noção, eu não fazia o negócio chamado teste do pescoço, tá? Vocês já ouviram falar sobre o teste do pescoço? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Teste do pescoço. Todo lugar que você for, você vai fazer o seguinte, você vai parar, vai olhar e vai ver onde que estão as pessoas negras. Se elas estão ali, se for um restaurante, se elas estão ali comendo ou se elas estão servindo. Depois que não tem mais volta, tá? Agora que eu falei isso para vocês, não tem mais volta, não. Agora vocês vão começar a perceber aonde estão essas pessoas. E vai começar a se perguntar, por quê? Por quê? Principalmente se vocês estiverem agora
na área de tecnologia, vai abrir uma startup, que vocês podem, tá? Vocês podem ser dev, vocês podem ser o que vocês quiserem. Pode. Não deixa ninguém falar que não pode. Vocês podem. Mesmo que você não tenha habilidade, vocês vão conhecer alguém, que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que vocês vão fazer isso, que vão ajudar vocês. Assim como aconteceu comigo. Tá? Meu tempo está até acabando, gente. Essa daqui sou eu no CTI também. Quantos pretinhos vocês estão vendo? Eu no meu primeiro consultório, né? Grávida. Ah, eu acho que tem uma foto aqui de como que ficou minha barriga depois que eu sofri violência obstétrica. Vocês estão vendo? Tem uma cicatriz ali, ó. Cicatriz em formato de T. Nessa época, antes de engravidar, eu era praticamente uma blogueira fit. Eu pesava comida, treinava, tinha gominho, tinha tudo. Enfim, foi um motivo. Se não tivesse passado por isso, eu penso assim, eu não ia estar aqui hoje falando para vocês. Eu não quero que nenhuma mulher passe por isso. De verdade. Agora eu plantei a sementinha em vocês, não plantei? Agora vocês sabem, vocês vão pesquisar sobre violência obstétrica. Vão pesquisar. E vão usar ali a internet para poder pesquisar sobre isso. Aqui sou eu, na Casa da Mulher Carioca. Vocês conhecem a Casa da Mulher Carioca? Então, eu fui palestrar para mulheres lá. Porque, além de usar a tecnologia e as redes sociais para poder alcançar mais mulheres, eu vou nesses lugares para poder falar sobre saúde íntima para mais mulheres. Para mais mulheres. No CREFITO, formando outros profissionais da saúde que não têm ali ambiência com tecnologia, nem estão presentes nas redes sociais. E hoje, as redes sociais é um meio da gente divulgar o nosso trabalho. É um meio para poder fazer isso. E o que é diversidade? Não basta só ser diverso, né? Você chama a pessoa para participar da festa, mas não chama ela para dançar? Não adianta. Eu confesso para vocês que eu fiquei 19 anos no serviço público porque eu queria estabilidade. Depois que aconteceu isso tudo comigo, eu criei isso tudo, eu fiquei pensando assim, gente, por que eu fiquei 19 anos fazendo a mesma coisa? E não... Embora fosse especialista em um monte de coisa, não andava. Hard skills e soft skills. Anota isso, porque isso é muito importante, tá? Meu tempo está acabando. Habilidades físicas e habilidades emocionais. Vocês precisam ter isso, todo mundo tem, tá? Vocês vão descobrir a de vocês. Hard skills são aquelas habilidades técnicas. O curso técnico que tem aqui no Sebrae, o curso para poder formar técnico de enfermagem, o curso para poder de inteligência artificial, que agora eu sei que vai ter, agora vai ter pro ensino médio, né? Até o 9º ano, de inteligência artificial. Vai ter de mídias também, é isso? De multimídias. Isso são habilidades técnicas que a gente aprende. Vou fazer um curso e eu vou aprender. Vou fazer uma faculdade e eu vou aprender. Só que tem as habilidades, os soft skills, que essas habilidades a gente nasce com elas e a gente pode desenvolvê-las. E foram essas habilidades técnicas que me fizeram construir a startup, fazer ela crescer, abrir uma clínica, começar a palestrar. Habilidades como liderança, habilidades como comunicação, habilidades como influência. Eu nem sabia que eu tinha essas habilidades. Falo para vocês. Eu estava dentro de um CTI. Dentro de um CTI, gente, o que a gente fala?
Os pacientes estão sedados. Tem alguém da saúde aqui? Os pacientes dentro do CTI estão o quê? Sedado, dormindo, em coma. Neonatal é bebê que não se comunica. Então eu sofria naquele ambiente. Embora eu gostasse de cuidar das pessoas, eu não conseguia me comunicar. Não conseguia me comunicar. Então, pensem sobre isso e treinem essas habilidades. O que você precisa saber tecnicamente para você conquistar o que você quer? O que você precisa? Anota, escreve. Quais são as habilidades, os hard skills que você já tem? E depois vai para os soft skills, porque todo mundo tem. Habilidade de comunicação. Não é todo mundo que tem, que consegue falar em público, que consegue aparecer nas redes sociais, que consegue liderar uma equipe e motivar. Essas são habilidades, são soft skills, tá? O que você já nasce e você consegue lapidar. Algumas iniciativas educacionais para fazer isso, eu fiz algumas, tá? Eu fiz o Inovativa de Impacto, o Black Star Rising, que é do consulado americano, fiz Sebrae e fiz a Visionária. Ela hoje é uma iniciativa educativa para fisioterapeutas e profissionais da saúde. Mas eu fui fazer lá, sabe, os hard skills. O que eu preciso aprender para poder conseguir isso daqui que eu quero? Inteligência artificial e criatividade. Como que eu faço para poder reduzir o meu tempo, aumentar a minha produtividade com o que tem hoje? Não fiquem limitadas. Se vocês não souberem, pergunta a alguém. Olha ao seu redor e vejam quem é que pode ajudar vocês com isso. Quem é que pode te ajudar? Na saúde, tem aqui algumas startups. A saúde lidera entre os segmentos com mais soluções de inteligência artificial do Brasil. E é um ambiente também liderado por homens. Quem é que vai cuidar da gente? Tem que estar. A gente tem que estar lá. Tem que estar lá. Tá? Inteligência artificial está reduzindo sobrecargas no sistema de saúde em cidades brasileiras. Está no serviço público, está em um monte de lugar. Depois que eu descobri isso, eu falei assim, meu Deus do céu, aonde que eu estava que eu não vi o começo disso? Eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo o quê, gente? Estava descobrindo o que era dev. Olha só, algumas empreendedoras, aqui é inspiração para vocês, tá? Nina Silva, que é minha mentora e é fundadora e CEO do movimento Black Money. Silvana Bahia, que é diretora da ULAB. Depois vocês vão receber isso daqui, tá? Aí vocês podem ir lá e pesquisar e ver quais são as iniciativas que elas têm, porque muitas dessas iniciativas são voltadas para mulheres, para desenvolvimento de mulheres na tecnologia. Thaís Araújo, cofundadora do Vale do Dendê, Adriana Barbosa, do Feira Preta, Jurema Werneck. Tem várias inspirações. Não tem tanta visibilidade quanto eu gostaria que tivessem, tá? Mas isso vai mudar. Vocês vão ajudar a mudar isso? Vocês vão ajudar? Vocês vão lá, vão conhecer, vão marcar e vão falar assim, eu te conheci porque a Marisa falou de você. Temos um combinamento, gente. Vocês vão fazer? Vocês estão muito quietinhas, meu Deus do céu. Ó, e as comunidades, mulheres, se juntem. Porque sozinha a gente não faz nada. Ninguém faz nada sozinho. Tem aqui, ó, só aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Cariocas Startups, a gente tem o B2Mami. Alguém conhece o B2Mami? B2Mami, gente, é uma comunidade para mães. Legal. Porque, vou falar, eu sou mãe solo. Às vezes eu paro e falo assim, meu Deus,
que o Senhor me deu forças para fazer isso tudo? Porque é um Paranauê, dar conta de casa, de filho. Vou falar que, olha só, habilidade de casa. Se alguém falar para vocês que a mulher tem energia feminina para cuidar de casa, eu não nasci com essa habilidade, com essa energia, não. Não sei fazer nada em casa, gente. Não sei. E não tem problema nenhum se vocês não souberem. Se não tiver essa habilidade, se não gostar. Quem falou que só eu que tenho que fazer isso? Sou eu que tenho que fazer? Não. Não tenho habilidade, não quero, não gosto. Faço porque tenho que fazer, mas tenho gente para poder me ajudar. Não sou boa nisso. Eu sei muito bem coisas que eu sou boa e que eu não sou, e nisso eu não sou. E esse Bichumani é uma comunidade maravilhosa para mães, tá? O Cariocas Startups, que é a comunidade que eu faço parte, que é de startups, e a gente tem uma parte da comunidade que é somente para mulheres. E eu sou a líder dessa comunidade. Cariocas Startups Feminina, e a gente tem Cariocas Startups Black. Empoderamento, já falei aqui muito para vocês sobre isso, né? Vocês têm que sentir, se empoderar. Mas vocês não vão se empoderar se vocês não entenderem o que é ser mulher nesse país e no mundo. Vocês vão pesquisar sobre isso? Estudar isso? Buscar letramento de gênero? Porque se nós não avança, fica parada ali numa barreira. Essa frase aqui, gente, é uma frase que eu uso sempre. Se vocês estão me seguindo lá, vocês sempre vão me ver falando isso. O universo é o limite. Para mim, o universo é o limite. Muito obrigada.